Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, nós temos motivos para agradecer ao Senhor, por podermos, no meio desta semana, nos reunirmos neste lugar, para agradecermos, para louvarmos, para exaltarmos ao Senhor, não apenas por aquilo que nós temos recebido todos os dias do Senhor, mas principalmente pela grande obra que o Senhor realizou e continua aperfeiçoando nas nossas vidas, realizando nas nossas vidas. Nós temos motivos para louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu quero ler com você um texto que está escrito aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, no verso 1 até o 19. Todo o capítulo são apenas 19 versos e nós vamos ler nesta noite. Hebreus capítulo 3, dos versos 1 até o 19. Diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade
que não puderam entrar. O título dessa mensagem é Permaneça em Cristo até o fim. Esperar pelo Senhor de forma mansa, de forma humilde, reconhecendo, aceitando as nossas limitações, não parece a mim e a você algo que é fácil de ser realizado. Não parece algo para mim e para você factível. Não parece a mim e a você que esperar de forma mansa e humilde, reconhecendo e aceitando as nossas limitações, que seja algo agradável de ser realizado ou de ser feito. Na verdade, em busca de vivermos, em busca de aproveitarmos, em busca de gozarmos de tudo aquilo que Deus fez na sua plenitude, ainda nesta terra, ainda neste corpo que é corruptível, nós corremos de forma desesperada, de forma apressada, atrás das coisas. Nós corremos para que as coisas se realizem nas nossas vidas de maneira mais rápida. Por isso que o sábio escritor de Eclesiastes escreveu no capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele escreveu ainda no final deste capítulo de número 3, que o Senhor tudo fez formoso em seu tempo, também pôs no coração do homem o mundo, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Mesmo que eu e você corramos de forma desesperada, mesmo que eu e você desejemos que as coisas aconteçam de forma rápida nas nossas vidas, queremos ver realizado, queremos ver se concretizando. Mesmo que eu e você tenhamos atitudes dessa maneira, a verdade é que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, na minha e na sua vida. O Senhor, Ele sabe o tempo certo em que cada uma das suas promessas vão se realizar na minha e na sua vida. O tempo perfeito determinado por Deus para mim e para você, no entanto, muitas vezes não parece ser suficiente, porque nós sempre queremos mais e mais rápido a realização das coisas. E inconscientes de que nós somos frágeis, inconscientes da nossa mortalidade, da nossa falibilidade, nós não permitimos que as adversidades que vêm ao nosso encontro, que os infortúnios que nós passamos nesta vida, nos aproximem mais de Deus. Mas ao contrário disso, ao contrário de as adversidades e os infortúnios da vida nos aproximarem mais de Deus, muitas vezes a nossa ânsia, a nossa ansiedade por ver as coisas acontecendo rapidamente, nos leva ainda a colocar a supremacia, a soberania de Cristo sobre as nossas vidas em dúvida. Somos tentados e muitas vezes colocamos em dúvida a soberania e a supremacia de Deus.
sobre as nossas vidas. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita e como pano de fundo, existiam cristãos primitivos, judeus convertidos ao cristianismo, que esperavam de forma ansiosa e apressada pelo Messias, por Cristo, pela volta de Cristo. Estes homens e mulheres convertidos a Cristo começaram então a sofrer perseguições, começaram a passar por pressão, por afrontas, e essa perseguição, essa afronta, começou a produzir no coração destes cristãos questionamentos se eles haviam feito a escolha certa ao deixarem o judaísmo e se converterem a Cristo. O questionamento, a dúvida, começou a brotar em seu coração e muitos pensavam, inclusive, em voltar atrás às práticas e a uma vida baseada na antiga aliança. Alguns destes começaram então a hesitar em se manter firmes na sua fé em Cristo. Este era o pano de fundo quando esta carta aos Hebreus foi escrita. Esta carta foi escrita para estes que começaram a questionar se a decisão que eles haviam tomado de uma nova vida com Cristo tinha sido acertada, ou se eles deviam voltar atrás. Tudo isso porque havia uma pressão. Tudo isso porque eles queriam a volta de Cristo no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Mas, quando nós lemos estes versos, e o Espírito Santo de Deus age em nossos corações, revelando a sua vontade, nós temos muitos ensinamentos. E aquilo que o Senhor falou comigo, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, no verso de número 1, nós vemos a seguinte lição, o seguinte ensino do Senhor para as nossas vidas: fixe os seus pensamentos em Jesus. Fixe os seus pensamentos em Jesus. O verso 1 diz: fixem os seus pensamentos, irmãos, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Cristo como apóstolo, Cristo como sacerdote, é o intermediador, é o representante de Deus para mim e para você. Cristo é o representante que nós temos diante de Deus. Fixe os seus pensamentos em Jesus. A obra de Cristo na minha e na sua vida é uma obra maravilhosa. A obra que o Senhor realizou pela sua infinita graça e misericórdia, nos tirando do lugar onde nós estávamos, de trevas, de escuridão, de pecado, de mentira, de engano. Esta obra e os feitos do Senhor na minha e na sua vida é uma obra maravilhosa. Os feitos do Senhor são tremendos, são gloriosos, são grandiosos.
Este verso diz que nós somos participantes de um chamado celestial. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua divina luz e nos fez participantes de um chamado celestial. Portanto, nada pode ser maior, nada pode ser mais importante, nada pode ter maior valor para mim e para você do que esta grande obra que o Senhor realizou e tem aperfeiçoado na minha e na sua vida. Nós precisamos olhar para o alvo, nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Na carta aos Colossenses está escrito: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Muitas coisas nós vivemos, muitas coisas nós passamos. O nosso dia, ele é cheio de atividades. O nosso dia é cheio de atribuições. O nosso dia é carregado de coisas para resolver, coisas para fazer, preocupações. O nosso dia é dessa maneira. E estas coisas facilmente tiram o nosso pensamento daquilo que deve ser o nosso alvo, facilmente roubam a atenção das nossas vidas, roubam a atenção do nosso pensamento e rapidamente nós paramos de pensar nas coisas do alto e começamos a pensar nas coisas terrenas. Mas Paulo, quando escreve à igreja de Colosso e o Senhor fala a mim e a você, ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não deixe que as coisas da vida tirem o seu olhar, distraiam os seus pensamentos, distraiam a sua atenção. Não deixe que isso tire de você o foco. Fixe o pensamento em Jesus. Em Romanos capítulo 1, 21, está escrito assim, que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Deixaram de reconhecer, mesmo tendo conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, deixaram de reconhecer a grandiosa e maravilhosa obra do Senhor nas suas vidas, e diz que não glorificaram, não renderam graças, não souberam agradecer, ser gratos, deixaram de louvar, de glorificar ao Senhor, e então os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações se obscureceram. Fixe os pensamentos em Jesus, seja grato, glorifique, reconheça a grande obra de Cristo na sua vida. Não deixe de glorificar, mas fixe os pensamentos em Jesus. Do coração saem os maus pensamentos, está escrito no Evangelho de Mateus. É do coração, de um coração que não reconhece a grande obra de Cristo em sua vida e que se torna fútil, que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Por não reconhecer a grande obra de Cristo, muitos têm perdido o foco, os seus pensamentos têm se desviado de Cristo, o seu coração tem se tornado insensato, obscurecido,
tem vindo a esses pensamentos maus, pensamentos de morte, pensamentos terríveis. E o Senhor nos alerta na sua palavra, em Efésios, a não vivermos mais como aqueles que não receberam a Cristo, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, mas nós devemos viver com o nosso pensamento fixo em Jesus, uma mente transformada por Cristo. Mas vemos também, no verso de número 4, um outro ensinamento para as nossas vidas. O verso de número 4 diz que toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Reconheça a sua dependência em Cristo. Tudo aquilo que eu e você temos desfrutado, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que você recebeu do Senhor, foi criado por Ele. Ele é o edificador de tudo. No Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo foi criado pelo Senhor, tudo pertence ao Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Nós fomos por Ele criados. Tudo foi criado pelo Senhor. Ele é o edificador de tudo. Não há mérito em mim e em você. Não há mérito em nada nas nossas vidas. Tudo é mérito do Senhor. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos enche de graça e de sabedoria. Tudo vem do Senhor nas nossas vidas. No Salmo de número 62, verso 7, diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Nós não temos nada de nós mesmos. A salvação que temos, recebemos do Senhor. A honra, se alguma honra há, é o Senhor quem nos honra. É o Senhor quem nos levanta. A palavra diz que Ele nos levanta e nos honra, segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. A honra nas nossas vidas, se é que temos, é o Senhor e vem do Senhor. Em Cristo, recebemos direitos da sua glória como co-herdeiros. Em Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos do Senhor o direito de uma herança. Com Cristo somos co-herdeiros. E diz que se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Tudo o que temos vem do Senhor. Além de edificador, Ele também é o Senhor das nossas vidas. Nós devemos a Ele a honra, a glória, o louvor. Nós devemos, como servos, o serviço, porque tudo o que temos, recebemos e vem do Senhor. E em Cristo é que nós temos sido aperfeiçoados. Um verso que temos escutado bastante, Filipenses 3:12, que diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. É verdade, tem dias que nós nos sentimos fracos. É verdade, tem dias que nós nos sentimos desanimados.
é verdade. Mas é o Senhor quem, dia após dia, tem aperfeiçoado as nossas vidas. E é só através dele que nós podemos alcançar, nesses dias de desânimo, nesses dias de fraqueza, nesses dias de angústia. É só no Senhor que nós conseguimos alcançar forças, porque é nele que nós somos aperfeiçoados. Terceiro ensinamento: afirme a fidelidade de Cristo sobre sua vida. O verso de número 6 do capítulo 3 de Hebreus diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Cristo é fiel como filhos sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Afirme a fidelidade de Cristo sobre a sua vida. Verdadeiramente, nós podemos dizer, eu posso dizer, e eu creio que você também pode dizer, que o Senhor é fiel na sua vida. Como nós já ouvimos muitas vezes, não apenas como um slogan, ou um adesivo, que nós colocamos no vidro do nosso carro, ou em algum outro local, mas nós verdadeiramente podemos dizer que o Senhor é fiel. Cristo é fiel. E porque Cristo é fiel, Ele nos fez e nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos comunhão com Ele. Ele nos chamou à comunhão com Seu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele é fiel, nós fazemos parte, nós temos comunhão uns com os outros, fazemos parte do corpo de Cristo e temos acesso, temos comunhão com Ele. Porque Cristo é fiel, Ele nos fortalece nas batalhas e nos guarda do maligno. Na segunda carta aos Tessalonicenses está escrito: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Porque Ele é fiel, nós podemos ter esta certeza, esta convicção de que Ele nos fortalece nas batalhas e Ele nos guarda do maligno. Nós não precisamos temer o mal, nós não precisamos temer o maligno, porque nós temos conosco Cristo e a sua palavra nos afirma que Ele é fiel e Ele nos guardará do maligno. Você não precisa temer o mal. Você não precisa temer o maligno. Você não precisa, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E ela afirma para mim e para você nessa noite, porque Ele é fiel, Ele te fortalecerá e te guardará do maligno. Creia, o Senhor te guardará do maligno. Não há o que temer. Não há o que temer. Ele te guardará do maligno. Porque Cristo é fiel, ainda que você for infiel, Ele permanecerá fiel. Porque Ele é fiel, ainda que você for infiel, Ele permanecerá fiel. No capítulo 10 de Hebreus, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Porque Cristo é fiel, nós podemos ter esta convicção e nos apegar
Nós podemos professar com os nossos lábios, com firmeza, com confiança, a esperança da glória de Cristo. Nós podemos afirmar que Cristo vai voltar. Nós podemos afirmar que nós aguardamos a vinda de Cristo, porque Ele é fiel. Não há dúvida, não paira dúvida. Ele é fiel. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para nos buscar. Nós podemos professar, nós podemos confessar, nós podemos afirmar com confiança a esperança da glória de Cristo, porque Ele é fiel e Ele não falha na sua fidelidade. Afirme a fidelidade de Cristo sobre a sua vida. Afirme a fidelidade de Cristo sobre a sua vida. Quarto ensinamento: encoraje aos outros. O verso de número 13 diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Muitas vezes nós acabamos sendo desanimados por causa daqueles que estão à nossa volta, que também estão desanimados, que estão duvidando da fé em Cristo Jesus, que já não tem mais tanta certeza assim de que o fato de um dia terem sido por Cristo chamados, terem entendido e aceitado, foi a escolha correta. E muitas vezes, ao invés de uma palavra de encorajamento, ao invés de uma palavra de fortalecimento, ao invés de uma palavra de ânimo, nós também somos desencorajados. Mas a palavra do Senhor, para mim e para você, nessa noite é: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Encorajem-se uns aos outros. Meu irmão, seja um canal de bênção na vida do seu irmão. Seja um canal de encorajamento na vida daquele que está desanimado. Seja um instrumento para a propagação de Cristo, para a propagação da esperança que nós temos que ter em Cristo na vida do seu irmão que está desanimado. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é de vez em quando. Não é dia sim, dia não. Tem dia que eu encorajo, tem dia que eu desanimo. Tem dia que eu encorajo, tem dia que eu ajudo ele a perder a sua fé. Não, encorajem-se uns aos outros todos os dias. As lutas vêm, as tribulações vêm, as angústias vêm. A palavra do Senhor diz isso. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos neste mundo lutas, angústias, passaríamos por aflições, elas vêm. Os nossos dias, os dias nesta vida, são dias difíceis. Nós passamos por lutas, tribulações e angústias, mas quando chegar este dia na vida do seu irmão, seja um instrumento de encorajamento. Encorajem-se uns aos outros. Está escrito no livro de Atos, capítulo 14, 22. Paulo e Barnabé em Antioquia, diz que fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé,
Eles diziam: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quando o seu irmão estiver num dia difícil, num dia de enfermidade, num dia de tribulação, seja um instrumento do Senhor na sua vida, seja um instrumento para a salvação e não para a destruição, seja um instrumento de encorajamento e não de desânimo. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa era a mensagem que Paulo e Barnabé estavam entregando àqueles irmãos em Antioquia, os discípulos em Antioquia, dizendo, fortalecendo-os e encorajando-os a permanecer na fé. Use as verdades contidas na palavra do Senhor, sem distorções, sem adequações, para encorajar ao seu irmão. Use as verdades contidas nesta palavra. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Foi o ensinamento deixado em Tito, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Conheça, faça uso, apegue-se a esta verdade contida na mensagem que é fiel, na palavra do Senhor, para encorajar ao seu irmão no dia da adversidade. Encorajem-se uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros. Quinto ensinamento: não seja endurecido pelo engano do pecado. Neste mesmo verso diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É necessário. O pecado quer muitas vezes nos fazer acreditar que sozinhos, sem Cristo, em nossas vidas nós podemos algo, ou nós somos algo, ou somos alguém. O pecado em nossas vidas muitas vezes quer nos levar a acreditar isso, mas nós não podemos ter os nossos corações endurecidos pelo engano do pecado. Nós precisamos um dos outros. Em Gálatas, no capítulo 6, verso de número 3, diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem acha que não precisa, quem acha que não precisa de Cristo, quem acha que não precisa do encorajamento do seu irmão, por intermédio da verdade contida na palavra, se engana. Não seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado cega, o pecado leva à morte, o pecado leva à destruição e à morte eterna. Não tenha o seu coração endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos traz condenação, mas Cristo nos dá perdão e vida. Último ensinamento que eu quero compartilhar com os irmãos nesta passagem: apegue-se à confiança até o fim. No verso 14 diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O Senhor me alcançou, o Senhor te alcançou,
Nós somos participantes de Cristo. Mas essa passagem diz que, desde que, de fato, verdadeiramente, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Essa certeza colocada pelo próprio Deus, esta certeza, esta confiança que o próprio Cristo colocou em seu coração, ela tem que permanecer até o fim. Apegue-se à confiança até o fim. Como participantes de Cristo, o Senhor colocou no meu e no seu coração esperança, e esta esperança produz confiança. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, diz: visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. A confiança que temos foi colocada e é produzida pela esperança que o próprio Cristo colocou no meu e no seu coração. E essa esperança é por Ele, é nele. Espere no Senhor, seja forte, espere no Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Como participantes de Cristo, eu e você não podemos abrir mão dessa confiança dada a nós pelo próprio Senhor. A palavra diz em Hebreus 10:35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não existe nada que possa se comparar. A palavra do Senhor nos diz isso. Com a glória que está preparada, que o Senhor tem preparado para mim e para você na eternidade. Não existe nada que se pode comparar nesse mundo. Apegue-se à confiança até o fim. Não abra mão da confiança que o Senhor colocou no seu coração. Porque esta confiança será ricamente recompensada. Esta recompensa é uma vida eterna com Cristo. Esta recompensa é uma vida eterna gloriosa. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 21, que não há nada que se compare à cidade, às moradas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não há nada que se compare. Não é um lugar que nós podemos comparar com ruas esburacadas. Não é um lugar que nós podemos comparar com conflitos, com brigas. Não é um lugar que nós podemos comparar com dores que nós sentimos, com problemas financeiros que nós passamos, com adversidades no trabalho que nós temos. Não é um lugar que se pode comparar a isso. Nós não conseguimos contemplar com esses olhos aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Mas a palavra do Senhor diz: não abra mão da confiança que você tem, porque ela será ricamente recompensada. Apegue-se à confiança até o fim. Nossa confiança, nossa esperança devem permanecer no Senhor até o fim. Permaneça em Cristo até o fim.
Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Que eu e você sejamos, pelo Senhor, encorajados e fortalecidos para esta caminhada, permanecendo em Cristo até o fim. Feche seus olhos, Senhor.